deixa eu voltar aqui para o que a gente estava conversando antes. Qual foi o papel da Lava Jato no golpe contra a presidenta Dilma Rousseff e logo depois na eleição de Jair Bolsonaro? Olha, o papel da Lava Jato, ela começa bem antes, na verdade, né? A Lava Jato é um filhote vamos dizer, do extremismo corporativo que começa com o Collor de Mello, com a derrubada do Collor de Mello, depois com as diversas iniciativas de Luiz Franciscanas, né, no governo Fernando Henrique Cardoso, né, e vai se tornando cada vez mais frequente desde o primeiro ano de governo, 2003, com Cachoeira e José Roberto Santoro se reunindo de madrugada, né, até as manifestações de rua apropriadas pelo Ministério Público para derrubar a PEC 37 e, finalmente, desemboca na Lava Jato, né? Então, a Lava Jato é um produto desse extremismo corporativo do Ministério Público, né? E esse extremismo ele foi essencial, porque esse extremismo corporativo passou a ser profundamente conservador e antipetista, né? O PT, ao longo dos 13 anos de governo, apesar de ter feito de tudo para agradar o Ministério Público, que recebeu bons aumentos, foi prestigiado, teve sempre seu procurador-geral eleito em lista tríplice, reconhecido pelo governo, né? Esse Ministério Público, no entanto, era profundamente conservador e qualquer tipo de ligação com esse governo dentro da casa era tida como suspeita. Eu sei que eu sofri isso na pele, tá? Eu era coordenador da 5ª Câmara do Ministério Público, era a Câmara de Defesa do Patrimônio Público, e fiz um acordo, né, um convênio com o Ministério do Planejamento a respeito de transparência, né? Na época, o Francisco Gaetani, que era secretário executivo adjunto, estava em eterno contato com a gente para a gente melhorar a gestão governamental de forma a torná-la mais transparente, mais leve, né? E também menos corporativa. Rapaz, quando eu botei o Ministério do Planejamento, nosso encontro nacional da 5ª Câmara, eu fui avaiado pelos colegas. Acharam absurdo eu ter colocado o convênio com o Ministério do Planejamento do governo petista no site da Câmara, né? Então, isso a gente já sentia lá dentro. O discurso era profundamente PT-fóbico, né, dentro do Ministério Público. E claro que a Lava Jato era um projeto político. O Janot, quando ele me anunciou que a Lava Jato ia começar, ele anunciou mais ou menos assim: estive agora lá no Senado, me entregaram aqui umas informações, vamos derrubar a República. Está todo mundo envolvido. É a coisa mais séria que já teve, não escapa ninguém, vai cair todo mundo. Assim eu fiquei sabendo. Levei até um susto, isso aqui era uma sexta-feira, dia em que normalmente a gente sairia para almoçar e conversar bobagem, né? E realmente foi isso. Poucas semanas depois, Janot, isso aqui em 2014, né, ele tinha acabado de ser nomeado pela Dilma. Ele tinha um compromisso comigo a respeito disso, de gestão, de forma de gestão. Foi para isso que eu o apoiei politicamente. E ele vai para os Estados Unidos, numa viagem secreta. Secreta. Por quê? Porque o Adams, o ministro Adams, Luiz Inácio Adams, que era AGU, ficou sabendo dessa viagem dele aos Estados Unidos para cooperar, para tratar de cooperação jurídica com as autoridades americanas, ligou para ele. Escuta, não vai ninguém da AGU. Afinal de contas, a representação jurídica da União se faz através da AGU. Não era o caso de ir alguém da AGU. Insistiu que colocasse alguém da AGU. Eu estava do lado no telefonema. Daqui a pouco, o telefonema entre o Janot e o Luiz Inácio Adams, eu estou do lado do Janot. Se resvala em palavrões, sabe? Vai para aquele lugar, filho da puta, não sei o que mais, e pum, joga o telefone na cara, aos berros. Ou seja,
Não, o governo não tinha que saber o que ele ia fazer lá. Apesar de que está escrito na Constituição de que quem cuida das relações com países estrangeiros é o Poder Executivo, não é o Ministério Público. Né? Mas ele não queria ninguém lá. Foi lá, ele ainda disse isso para o Luiz Inácio. Olha, se você mandar alguém, vai ficar do lado de fora, porque não vai participar de reunião nenhuma. Eu já fechei com os americanos quem é que vai poder participar de reunião e quem não vai poder participar de reunião. O seu pessoal não está dentro, não. Foi desse jeito. Né? Então, era para ser escondido mesmo. Era uma conspirata. Era uma conspirata. Né? E aí, sabe-se lá com quem, de que forma, que o Janot foi fazer lá nos Estados Unidos. Né? Dragão, o governo poderia ter agido diferente desde 2014 para impedir as ilegalidades da Operação Lava Jato? Olha, em primeiro lugar, eu acredito que deveria ter impedido de todo custo, e aí eu acho que quem falhou foi o ministro da Justiça, né? Deveria ter impedido de todo custo do Janot ir sozinho para os Estados Unidos. A diplomacia brasileira falhou no momento que emitiu os passaportes diplomáticos, permitindo que eles fossem para os Estados Unidos. O Itamaraty, simplesmente todo mundo se ajoelhou ao Ministério Público. Essa coisa não era de ontem, não é daquele dia. O Ministério Público já vinha fazendo coisa errada na cooperação jurídica internacional há tempos. Né? Essa mania de atropelar o executivo começou lá atrás, né, com o Banestab, na CC5, né, em que eles iam sozinhos para os Estados Unidos, conversavam com os americanos e ninguém sabia o que eles estavam tramando. Afinal de contas, a ação penal é pública ou não é pública? Né? Mas ninguém sabia o que eles estavam tramando. Quando eu fui para Nova York, eu vi coisas horrorosas ali. Né? De uma mesa cheia de extratos bancários, né? Os colegas ali e os policiais federais olhando aqueles extratos, examinando aqueles extratos bancários, pegando aqueles extratos bancários, levando para o consulado do Brasil para ser consularizado e, com isso, servir de prova nos processos brasileiros sem nenhuma intervenção jurisdicional. Né? Quebrando os sigilos desse jeito. Aí dizer, não, mas para os Estados Unidos não precisa. Espera aí, mas existe uma lei, né? Aliás, existe um decreto que introduz no sistema político, no sistema jurídico brasileiro, o Tratado de Cooperação Mútua em matéria jurídica com os Estados Unidos, o EMILAT. Né? O EMILAT não trata as coisas desse jeito. O EMILAT passa, quer dizer, os documentos têm que passar para o Ministério da Justiça, o Departamento de Justiça norte-americano, de lá para o Ministério da Justiça e do Ministério da Justiça para a autoridade que requereu aqueles documentos. No caso, seria mais fácil mandar isso para a Justiça do que para o Ministério Público. Tá? Mas não. Eles iam lá direto e pegavam na fonte aqueles documentos, se aproveitando do Patriot Act número 2, que dava ao Ministério Público americano poderes de vasculhar as contas de todo mundo, atrás de terrorista. Né? Foi assim que a coisa foi feita. E a gente acabou com isso. E por isso eu sofri um inquérito disciplinar administrativo. Não chegou a processo administrativo porque o bom senso prevaleceu no Conselho Superior, mas fui investigado porque eu estaria atrapalhando a investigação da CC5 em Nova York. Né? Até respondi por isso. Né? Arquivado, mas respondi. E isso porque diziam que eu estava ali para ajudar o governo. Ainda disseram isso a meu respeito. E isso saiu no Globo. Né? Então havia um ambiente realmente de muito, vamos dizer, de muito ataque a todo e qualquer um que resolvesse fazer as coisas dentro daquilo que está na Constituição, dentro daquilo que está na lei. Já desde o início. E o Janot entrou nessa coisa tranquilamente, botou o Vladimir Aras, que foi, vamos dizer, o gigante vamos dizer, desse estrago na cooperação jurídica internacional, botou ele como chefe da cooperação jurídica internacional dele, da assessoria internacional do gabinete do Procurador-Geral da República. Né? Colocou
como chefe de gabinete, né, uma pessoa que era amiga dele, que era lavajatista, né, assim, profundamente lavajatista, né? E ele lavava as mãos, ele deixava acontecer. Ele perdeu o controle da casa nisso daí. Ele foi para os Estados Unidos e, depois disso, deixou o pau cantar. Veja bem, se a gente pegar o exemplo do Mensalão, né, Antônio Fernando e Gurgel, quando começaram as notícias do Mensalão, eles tomaram para si a centralidade da investigação. E repassavam para a primeira instância os casos na medida em que não tivessem relevância para o processo central do Mensalão, né? Então, o comando ficou com o Procurador-Geral da República. É isso que me diz o artigo 128 da Constituição. O Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público da União. Então, a centralidade ficava com ele. Janot não. Janot fez o contrário. Deixou os meninos, na primeira instância, tomarem conta do pedaço. E eles que decidiam o que ia para o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, completa inversão, né, dos papéis.